Meus caros irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo, Jesus seja conosco. Nós desejamos-vos sinceramente saúde e alegria. Bendita a doutrina espírita que nos consola, que nos ampara, que nos esclarece, que nos ilumina e que nos conduz a caminho de Jesus. Bendita a doutrina espírita. Agradecemos a presença dos senhores, das senhoras, dos jovens, deve ter criança aí também, alguma salinha. Agradecemos o convite que nos foi feito pelo nosso irmão Abilinho para estar aqui essa noite, sem o que nós não teríamos tido oportunidade de estudar um pouco mais a doutrina espírita e colocá-la em prática quando formos chamados. Bem, nós temos direito a 40 minutos. Vamos ver, agora no meu aqui são 20h06. Então nós temos que terminar impreterivelmente às 20h46. Se não der tempo, a gente termina metade da frase, fala assim seja, vamos embora. Ninguém precisa ficar esfregando o pé, né? Que eu já sei que o pessoal quer ir embora, tomar o passe e sair. Então nós terminamos antes do tempo. O tema que nós trouxemos para expor essa noite tem o seguinte título: O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 1, 2, 3 e 4. E para elaborar essa palestra aqui, nós consultamos 10 livros. Hoje até que foi pouco, porque tem palestras que eu consulto 15, 19, 23 livros. E não é que eu sento ali, vem inspiração do alto e monta a palestra. Nada disso. 3 meses para montar a palestra, estudando a Gênese, há 2000 anos, o Grande Enigma, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Paulo Estevão, Quando Voltar a Primavera, que é Deus, Reencarnação no Brasil e vocabulário histórico, hífen geográfico dos romances de Emmanuel. Ninguém fale perto de mim tracinho ou traço, que eu chamo a atenção na mesma hora. Hífen! Ah, o canto não gosta de falar isso porque dá a impressão que é partes íntimas femininas. Não é! Aquela é outra palavra. E para a pessoa não pensar que eu tenho estudo, que eu sou formado em alguma coisa, deve ser algum professor de física. Não fiz nem educação física. Larguei de estudar em 1960, só tenho a 8ª série do ensino fundamental. Ou seja, não tenho estudo nem para ser operador de caixa de supermercado. Mas isso não quer dizer que a gente não seja autodidata. Estude! Pois é, como eu sei, já me informei antes, minha mediunidade auditiva, pessoal que frequenta o Kardec terça-feira, estuda mesmo. Então eu gostaria de saber, nós vamos aqui comentar os 4 capítulos, título, comentário, fontes e conclusões, né? Como é o nome dos evangelistas que escreveram os evangelhos. O Evangelho segundo o Espiritismo está lá no nome dos evangelistas, né? Qual o nome deles? Não precisa ser em ordem alfabética. Esse é um, fala outro. Quem é o outro? E o outro? E o outro? Todo mundo sabe, ninguém quer falar. O espírito é assim, é aquela humildade. Fala aí, fala um nome aí. Dunga não. Não. Nem o Michel Temer. Fala outro. Quem que foi? O Paulo? Quem mais? Então, Mateus, ó, já apareceu um aí, Mateus. Quem que são os outros? Né? Eram 12, né? E os evangelistas, como é o nome deles? Mateus, Lucas, ó, que mediunidade, quem mais? Marcos, quem mais? E o João? Quem que está falando? A senhora está falando dos 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Pois é. Raramente, mas dá para contar na mão esquerda do Lula e sobra dedo quem acerta que nem ela. Agora, desses 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, qual desses 4 aí, desses aí, que conviveram mesmo com Jesus, assim, ó, frente a frente, cara a cara, encarnado? Qual desses 4 conviveram com Jesus? João e quem mais? Como diz o japonês, fala mais grande, senão eu não escuto. É assim, o espírito é aquela humildade, e se ele erra de propósito, só para dar oportunidade para o irmão perdoar.
Pois é, Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses daí, apenas 2 conviveram com Jesus. Mateus e João. O Marcos não, o Marcos veio depois. Começou no ano de 34 da era cristã. Não é? O Lucas também. Era um jovem médico. Então, se nós pegarmos aqui para a gente estudar mesmo, nós temos que acompanhar em vários livros. Tem que tirar o óculos para ler. Eu achava tão chique quando o professor Rodrigues Ferreira fazia isso. Bem a minha namorada que está aqui, a Vera. Bem, quando ele tirava o óculos, eu achava tão chique. Agora chegou minha vez. Então nós pegamos lá, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Abre aspas. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Quem que anotou? Mateus. Eu não falo de São Mateus, porque eu não sou católico. Mateus. E quem que foi o evangelista Mateus? Estudando mesmo. Resposta. Foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Mateus, anteriormente Levi, era um cobrador de impostos em Cafarnaum. Cobrador de impostos. Devia ser uma pessoa muito querida, né? A pessoa pegava o celular, ô Levi, você não vem pegar o cheque do imposto? O cheque já está ficando amarelo, só. E aí devia pôr o nome dele nas vibrações em casa, uma coisa assim, né? Porque devia ser uma pessoa muito querida. Cobrador de impostos, Levi, em Cafarnaum. Cafarnaum significa lugar de algaravia, bagunça, feira livre, Cafarnaum. E a gente então tem que procurar no mapa. Eu não pude escrever o mapa aqui na lousa, mas eu tenho um mapa aqui da Palestina na época de Jesus. Pois é. O Levi, então, ele morava lá. Anteriormente, Levi era um cobrador de impostos em Cafarnaum, citado em Paulo Estevão como Levi. Paulo Estevão, o maior romance da literatura espírita. Não existe outro. Quem estiver sentado aqui e não leu, é porque está vindo a primeira vez, ou então não tinha merecimento. Paulo Estevão, Chico Xavier levou 8 meses para psicografar esse livro aqui. E no dizer de J. Herculano Pires, o melhor tradutor das obras de Kardec, as minhas obras básicas são do J. Herculano Pires, o tradutor. Paulo Estevão, só o Paulo Estevão já justificaria a mediunidade do Chico Xavier aqui na Terra. Citado em Paulo Estevão como Levi, fonte, vocabulário histórico, hífen, com H e N no final, dos romances de Emmanuel, autor Roberto Macedo. Cobrador de impostos. Nos anos 1950 e 60, aqui no Brasil tinha um nome de coletoria. Ele era um coletor. É onde a pessoa recolhia a cisa. Tinha gente que não sabia, perguntava, quem que é a dona Cisa, hein? Não era uma mulher. A cisa era um imposto que recolhia lá na coletoria. Funcionário público encarregado de uma coletoria. Cafarnaum, cidade da Galileia, na Palestina. Na Palestina. Situava-se, a gente pega um pedacinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo e lê o que está escrito lá. Vamos ver que capítulo que é esse. Será que desmaterializou? Não, está aqui, ó. Não desmaterializou, não. É que vai ficando agarrado no clips. Está aqui, ó. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, parábola do semeador. Naquele dia, era sempre de dia, de noite eles dormiam. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. Vou pedir licença. Que mar era esse? A pessoa lê mar. Se for pegar o mapa da Palestina, o Mediterrâneo está a 85 quilômetros a oeste. Será que Jesus levitava lá em Cafarnaum, ia tomar um café da manhã lá no Mediterrâneo? Que mar que era esse? Está escrito aqui. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. Que mar era esse? Onde se localizava? Quais as cidades que se situavam em seu derredor? Ninguém faz isso, Alcântara. Ninguém está preocupado com isso. A gente vem no centro para tomar passe, beber água e ir embora. Depois eu quero descanso eterno. Descanso eterno só vai ter quando o meu time, o Palmeiras, for tricampeão da Libertadores da América, golear o Bayern de Munique, o Barcelona e o Real Madrid. Ou seja, dia de São nunca vai ter serviço do lado de lá.
na Rio Preto 2, é para lá que nós vamos. O bem bom está aqui na terra, 21 graus o ano inteiro, todo mundo, o casamento, a sua tampa com a panela certinha, né? Todo mundo ganhando seus 35 mil reais, aquele clima agradabilíssimo aqui, e essas avenidas arborizadas que deixam os boulevards de Paris no chinelo, na chão. Pois é, para o lado de lá que nós vamos. Ah, se a gente não estudar o que vai acontecer do lado de lá. Pois é. Situava-se na margem norte do Lago de Genezaré. Lago de Genezaré, também chamado Mar da Galileia ou Lago Tiberíades, residência temporária de Jesus da Virgem Maria após o episódio das bodas de Caná. Lago de Genezaré, Mar da Galileia ou Lago Tiberíades. Que maravilha! Um acidente geográfico com 3 denominações. Quando nós, aprendi a falar nós, bem, que é plural de modéstia. Aqui, na agenda cristã, estava, não fique falando eu, não use o primeiro. Quando nós viemos do Paraná para cá, ai, que maravilha. Como é que é o nome dessa rua aqui? Avenida Brigadeiro Faria Lima. Atravessa a ponte, ela continua, não, aqui ela chama Bernardino de Campos. Aí passa a ferrovia, vai subindo. Aqui é Bernardino, não, Nossa Senhora da Paz. 3 nomes, com uma rua só. Agora tem 4, Anísio e Haddad. Então lá, esse Mar da Galileia, o Lago Tiberíades, o Lago de Genezaré, era o mesmo, com 3 denominações. A pessoa escolhia, né, para que lado que ela ia. Ah, episódio da bodas de Caná. A paisagem de Cafarnaum serviu de palco às primeiras lições inesquecíveis e imortais do cristianismo em sua primitiva pureza. Fonte, há 2000 anos, Emmanuel, Chico Xavier. Esse livro aqui, ó. Quem não leu e não estudou, a cada 5 anos, não sabe o que está perdendo. Ah, Alcântara, eu não tenho tempo. E outro, sabe o que é? Esse livro que você recomenda aí, faz 25 anos e 6 meses, 2.062 palestras, você fica recomendando isso, a hora que eu vou ler, não sei o que me dá um sono lá, acho que tem algum espírito em cima de mim. Eu sei que espírito que é. Espírito de porco! E não é a alma de palmeirense, é você, seu idiota. Aliás, querido irmão, você gasta os olhos lendo tudo que tem direito, não sai do celular, do WhatsApp, aí quando vai ler, claro que dá sono. Você vai ver a hora que a dona Foice vier buscar, você é capaz de você não desencarnar. Quem está vindo pela primeira vez não me conhece? Desencarnar? Dá a impressão que está no açougue descarnando lá a vaca. Desencarnar. Quem é católico e protestante fala morrer. Para quem não é nenhuma coisa nem outra e joga pife-paf ou cacheta, você soube do fulano, bateu com as 10. Também estava com coringa pulando de par e ponta, vestiu pijama de madeira, botou o paletó, foi morar na cidade do Pejunto, né? Está comendo capim pela raiz. Pois é. E ainda tem gente que fala assim, passou desta para melhor. Quem que me garante se não ficou que nem o Alexandre, irmão da Diná, na novela Viagem? E tem gente que não vai desencarnar, não. Vai desembestar. Quer deixar de ser besta. Porque não está estudando. Aí era um livro, ainda bem. Se fosse um óculos, tinha quebrado. Então a gente tem que estudar. Olha aí, ó, há 2000 anos. Quando que o Mateus escreveu o texto acima? Nós pensávamos que era assim. Jesus falava lá, ou pregava no monte, chegava de volta na casa e falava assim, quem que vai fazer a janta e limpar a casa aí e lavar? Vamos tirar no palitinho. E eu achava que algum pegava um pano de gansa, porque eu sou feminista, não é de ganso, pegava e ia anotar o que Jesus tinha falado naquele dia. Ledo engano. O Mateus escreveu esse texto aí, ó, entre os anos 50 e 55, portanto, de 17 a 22 anos após a crucificação de Jesus. Fonte, quando voltar a primavera. Lindo, lindo, lindo de viver. Esse livro aqui, ó, Quando Voltar a Primavera. Amélia Rodrigues, Divaldo Pereira Franco. Deixa eu pôr o óculos. O André, o Ribamar, aqui pode citar Divaldo Pereira Franco? Pode. J. Herculano Pires, Ivone do Amaral Pereira. Pois é, mas tem certos centros espíritas aqui que é Jesus, Kardec e o Chico. Eu não vou falar que é no Seara do Bem, lá no Jardim São Francisco, dirigido pelo Ribeirão, que fica chato. E nem falar que aqui em Piguá tem o centro do Valdir Monteiro também, que é Jesus, Chico e Kardec. Não fala outro nome! Senão você será considerado persona não grata. Mas aqui pode falar. Então a Amélia Rodrigues escreveu esse livro aqui, lindo, lindo, lindo de viver, mas tem um melhor que esse, Primícias do Reino.
Como é o nome do livro? Repete. Primícias do Reino. Segunda vez. Primícias do Reino. Terceira vez e última. Primícias do Reino. Porque se não repetir bem aqui a minha namorada. Passa uns 15, 20 dias, chega na livraria, aquele barbudo lá mandou comprar um livro, parece que é Pimenta do Reino. Não é Pimenta do Reino, é Primícias do Reino. Lindo, lindo, lindo de viver, que é primo irmão desses aqui. Que coisa linda. Quem não leu não tinha merecimento. Eu vou ler quando vai aposentar. Não vai! Se não estiver lendo agora, não vai quando aposentar. E o outro, quem que me garante? Você recebe a cartinha do NPS, a partir de amanhã você recebe. E desencarna. Não fala uma coisa dessa, Alcântara. Vira essa boca para lá. Desencarna. Virei a boca para lá. O que significa a lei e os profetas? Dá a impressão que Jesus falou, eu não vim destruir a lei e os profetas. Fica ali no paredão. Não vou destruir os profetas. O que significa não vim destruir a lei e os profetas? Todo mundo que está sentado aqui encarnado sabe disso. Mas eu vou repetir para os espíritos desencarnados. Resposta. O Velho Testamento tinha, na antiga comunidade judaica, um conteúdo tríplice a saber, a lei ou o Torá, contendo os livros do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, dos Números e do Deuteronômio, chamados mais tarde Pentateuco, que significa os 5 volumes, formando o núcleo fundamental da Bíblia. Esse aqui era a lei. E os profetas, compreendendo os atuais livros históricos e dos profetas. Onde que nós tiramos isso? Qual foi a fonte? Porque o professor Rodrigues falava isso há 30 anos. Quase que eu falo há 30 anos atrás, ia tomar 2 cascudos das minhas filhas, professora. Se fala há 30 anos com H, não precisa falar atrás. Então, o professor Rodrigues dizia o seguinte, quando você for falar na palestra, faça citações. E eu falei, o que é citações? Ele é professor de física e biologia, e eu não sou nada, sou semi-alfabetizado. Cite a fonte. A fonte é o livro Que é Deus. Autor, professor, doutor Eliseu Florentino da Mota Júnior, promotor público aposentado da cidade de Franca, estado de São Paulo, lá no nordeste do estado de São Paulo. Para ele escrever esse livro aqui, ele estudou durante 5 anos, 32 livros espíritas. E aí ele montou uma mini conferência. Dali, nós aproveitamos o suor do doutor Eliseu Florentino e pegamos os livros e vimos aqui a fonte. Está aqui. Segundo, vamos ver, dar uma olhada no horário aqui. Se não der, a gente não vai dar tempo para falar tudo. A gente vai falar assim, seja na metade do quarto. Meu reino não é deste mundo. Evangelho segundo o Espiritismo, tradução do J. Herculano Pires, editora LAC. É o melhor. Eu gosto mais do outro que tem uma capinha mais bonita. Você lê o que você quiser. E eu só estou indicando, porque depois nós vamos nos encontrar aqui no Rio Preto 2, e eu vou estar com aquela pasta preta lá, carregando, o pessoal vai me ver a 200 metros. Quem que é aquele lá? Alcântara. Como é que você sabe que ele está com aquela pasta lá? Não larga nem para tomar banho. Aí, as pessoas que me virem, Alcântara, seu cachorro, você sabia dessas coisas? Não me contou lá em Rio Preto. Já estou contando agora. O que me atrapalha um pouco é a minha timidez. Mas eu vou consultar uma psicóloga para ver se eu me solto um pouco falando aqui na frente, né? Mas a timidez me atrapalha. Meu reino não é o desse mundo. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório. Pretório? O que significa pretório? Parece que é um país que tem na África do Sul. Não, vamos procurar um dicionário. Não fique deduzindo e dedos voltando. Estude, procure lá. Consta que o brasileiro mais erudito que usava 3.000 palavras das 400.000 que tem na língua portuguesa, foi Rui Barbosa. E os brasileiros normais aí, terra a terra, 500 palavras. Hoje em dia está usando menos de 100. Com certeza. É um problema. Sei lá, entende? E fica só nessa meia dúzia de palavras ali. Sei lá, entende? Com certeza. Certeza a gente não tem nenhuma. Só que nós vamos desencarnar um dia. Pretório. Nós fomos procurar no dicionário para saber o que significa. Substantivo feminino, segunda acepção, lugar onde o pretor exercia suas funções, o gabinete, a secretaria. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório, chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo.
se o meu reino fosse desse mundo, certo que meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. E continua. Quem que fez essa anotação? João, que era o mais novo, que estava com Jesus, ele tinha mais ou menos 16 para 17 anos. Quem foi o evangelista João? Resposta, foi um dos 12 apóstolos de Jesus. João, irmão de Tiago Maior, é o evangelho segundo João, cujo prólogo se considera como epístola aos cristãos em geral. Epístola. E existe vários tipos de bilhetinho, né? Correio elegante, que antigamente tinha nas festas juninas, mandava um correio elegante, se não pagasse, ia preso lá na cadeia. Correio elegante, depois bilhetinho amoroso, carta comercial, memorando na época do Jânio Quadro. E aí, ofícios, epístola, para a pessoa saber o que é epístola, ela tem que estudar o Paulo Estevão. Não é ler, é estudar. Estude durante uns 6 meses, aí compreende que a epístola se dividia em 3 partes. Para quem ele se dirigia, depois o cerne, o assunto central, e depois as recomendações. Ah, isso é que é epístola? Perfeitamente. Está aqui, ó. Considera como epístola aos cristãos em geral. Desterrado provisoriamente na ilha de Patmos, dá uma palestra sobre a ilha de Patmos, de tanta informação. Pelo imperador Domiciano, admite-se haver composto nesse período o Apocalipse, livro de visões místicas. Pois é, nós já estamos com 70 anos e quase 8 meses, 70 anos de idade. Desde meus 25 eu escutava rádio em ondas curtas lá no norte do Paraná e ouvi o Alziro Zarur na LBV falando, explicando sobre as coisas. É um espiritismo disfarçado. E agora continuo ouvindo o Paiva Neto. Pois é, a única diferença é que eles diziam, Jesus está chegando, agora não fala mais. E nós aprendemos, através do rádio, da Rádio Tupi de São Paulo, o Alziro Zarur contando que Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Pois é, durante 16 anos, já faz 10 que nós estamos aposentados, eu tive que passar 2 vezes por semana aqui na Avenida Badibacite, ali embaixo, e depois na Andaló. Na Badibacite, faz uns 15 anos, lá no fim, tinha um painel, um cartaz imenso, que o brasileiro tem vergonha de falar em português, fala assim, outdoor, painel, cartaz, estava escrito lá. Era de uma igreja protestante dizendo o seguinte, tal dia, tal hora, em tal lugar, haverá a revelação do Apocalipse. O quê? Revelação do Apocalipse? Se Apocalipse significa revelação, vai ser a revelação da revelação? Já pensou receber uma cartinha do SEMAI? Munícipe, venha ao Palácio da Água aqui para conhecer a água líquida e molhada. Escola de desenho, vem aprender a fazer um triângulo de 3 lados. Estudo de biologia da vida. Ora, se bio é vida e logia é estudo, estudo da biologia. É um pleonasmo, redundância. Então, revelação do Apocalipse é uma redundância. Ah, meu, se eu tivesse estudo, eu tinha infartado lá no fim da Avenida Badibacite. Apocalipse, revelação. Quando que o João escreveu o texto acima? Se o Mateus, cadê? O Mateus tinha escrito entre os anos 50 e 55, de 17 a 22 anos, imagina o João. O João escreveu o texto acima entre os anos 96 e 104, portanto, 63 a 71 anos após a crucificação de nosso Senhor Jesus o Cristo. Luiz Antônio, o João não devia ter a memória de um elefante, devia ter de uma manada, para lembrar tudo. Por isso que quando a pessoa é muito sistemática, ela pega o texto de um e de outro evangelista e fala, ah, não está batendo aqui, diz que ele estava subindo para Jericó, aqui está dizendo que ele estava descendo. Subindo, descendo, não importa. O importa é estudar. Então ele escreveu muito tempo, quase um século depois. Olha só. Ele escreveu, onde é que está aqui? 63 a 71 anos, mais de meio século, após a crucificação de Jesus. Qual o objetivo principal desse capítulo? Porque quando Kardec foi colocar o Evangelho segundo o Espiritismo, tinha lá 27 capítulos, 28º é uma coletânea de preces espíritas, ele não fez um sorteio e colocou lá, não.
Os espíritos superiores colocam esse aqui em primeiro lugar e esse aqui em segundo. Por que esse aqui está em segundo? Hein? Meu reino é deste mundo. Está aqui, ó. Por estas palavras, isso Kardec escreveu, Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade. Nós, para lá que nós vamos. E como devendo ser objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. O homem aqui é a humanidade, as senhoras e as senhoritas estão incluídas. Todas as suas máximas se referem a este grande princípio. Máximas. Quase ninguém sabe o que é isso. Existe 17 sinônimos de máximas. Ditado, lema, divisa, preceito, lei, conceito, e por aí vai. Mas o brasileiro que tem vergonha de falar a língua portuguesa, em vez de falar máximas, lema, ditado, divisa, fala slogan. Ora, nós não estamos na terra do tio Sam, nós estamos na terra do tio Samba. E outra pessoa falar slogan, imagina se está numa casa chique, num jantar, serve aquela farofa do Nordeste, e a pessoa está com uma falha no dente, e ela enche a boca de farofa e vai falar slogan, cai tudo no prato do outro da frente. Quando fala uma coisa dessa, acabamos de jantar, que nojo, porco. Porco eu sou, porque eu sou palmeirense. Logo eu tenho espírito de porco. Máximas. Jesus não falou, não faça ao próximo aquilo que não gostaria que o próximo vos fizesse. Falou ou não falou? Você só fez assim com a boca, com a cabeça, mastigou, mas não falou nada. Eu não ouvi. Falou ou não falou? Não faça ao próximo aquilo que não gostaria que o próximo fizesse. Falou ou não falou? Não falou, não. Aquele lá acertou. Não falou, não. Não foi desse que ele falou. Jesus falou no imperativo. Está aqui como é que Jesus falou. Fazei. Está aqui, ó, no imperativo. Pensa nós, bobo? Está tudo marcadinho aqui, ó. A minha palestra bem está parecendo o túmulo do Michael Jackson, cheio daqueles papelzinhos lá. Você não morreu. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Jesus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. E na introdução do livro dos Espíritos. Fazei. Porque se a pessoa não faz uma coisa, mas eu não faço mal para ninguém. Não faz mal para ninguém? Chega em casa, se não for diabético, não toma copo com água com açúcar, morre e vai pôr a culpa em minha. Vai lá no livro dos Espíritos, na pergunta 642, e você vai ver. Não faço mal para ninguém. Você vai ver o que está acontecendo, o que está escrito ali. Então a gente vai aprendendo, ainda deve falar mais um capítulo aqui. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Já vi gente falando do meu pai. Mas todo mundo fala do meu pai, mas eu não sou todo mundo. Inclusive, quando a gente cita que aqui a Palestina na época do Jesus, e quando se passou lá, há 2000 anos, se passa aqui na Palestina, a história do senador Públio Lentulus, Lívia e a filhinha dele, a Flávia, nesse livro aqui, ó, há 2000 anos, ó, nesse aqui, ó, há 2000 anos, se passa mais de 10 anos lá na Palestina. Se alguém que estiver sentado aqui, resolver ir com a família, pescar no Rio Grande, lá para o lado de Paulo e Faria, chegar aqui no Trevo de Nova Granada, virar e chegar em Palestina e perguntar se o senador Públio Lentulus morou lá com a família, eu pego e faço que nem minha mãe falar, dou com um gato morto na cara até fazer miar. Jesus e o Públio Lentulus viveu lá na Palestina, não aqui em Palestina. Depois não explica? O Canto não explicou direito, nós fomos lá em Palestina, ninguém conhece esse Públio Lentulus lá. Eu trabalhava no quê? Ele tinha usina de açúcar? Não! Então a gente pega o capítulo 3, muitas moradas na casa de meu pai. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu for
e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver sejais vós também. Kardec faz o comentário em seguida: a casa do Pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. De um modo geral, existem 5 categorias de mundos habitados, né? Mundos primitivos, como foi a Terra até 1 milhão de anos, não precisa falar atrás, e até 1 milhão de anos. De lá para cá, desde que nós descemos da árvore e deixamos, nós era macaquinho, estava em cima da árvore, brincando com o rabo, porque não tinha celular. De lá para cá, nós estamos no segundo estágio, mundo de provas e expiações. E iremos passar, a partir de 2057, ao mundo de regeneração, que poderá demorar 100 anos, 500, 1 milênio. O Chico falou, a gente não sabe quanto que vai. Vai começar em 2057. Depois, 4º estágio, mundos felizes. E depois, 5º estágio, moradia de espíritos puros. Ah, que maravilha. É lá que vai ter o descanso eterno. Não tira essa palavra da tua cabeça. Descanso eterno não existe. Quanto mais a gente for evoluindo, mais vai aparecendo serviço. O Emmanuel falou que só temos uma certeza, a de que evoluiremos sempre. Ah, então é para lá que a gente vai. Está aqui. Na Gênese, capítulo 6, uranografia geral. A pessoa que não estuda, que não tem o hábito de procurar no dicionários, nós temos 5 dicionários da língua portuguesa, 3 da língua francesa e 1 da língua italiana. E de uns 14 anos para cá, consultamos mais de 34 mil vezes. Quase que eu falo todo santo dia, mas não sou católico, né? Todo espírito puro dia, fica sem graça, né? Nós consultamos o dicionário. Uranografia geral deve ser o quê? Mapa do Jardim Urano em Rio Preto. Tem o Campinho do Ouro Verde, o Centro Espírita Eurico Barcelona, deve ser ali, né? Uranografia não é. Uranografia é o sinônimo de astronomia. Ah, na Gênese. O Grande Enigma, de Leon Denis. As Maravilhas Celestes, Dimensões das Estrelas. Leon Denis. Quando nós viemos de São Paulo para cá, não tinha conhecimento nenhum. Era analfabeto em espiritismo e em língua francesa. Ainda continuo. O Grande Enigma. Eu li assim, Leon Denis. Não é assim que lê. Imagine que nesses dias anteontem, a pessoa tem estado em Curitiba, lá no alto de São Francisco. Curitiba tem 950 metros de altura, mais uns 20 metros. Aquele frio da tarde, bem, 6 horas da tarde, 3,3 graus, aquele vento cortante. Mulher numa tonta passa batom. O homem não quer passar manteiga de cacau, fica com a boca tudo rachando assim, olha. Por quê? Por causa do frio. Aí chega aqui em Rio Preto no dia seguinte, ô fulano, estou vindo de Fronteira, trouxe um abacaxi daquele pérola para você, está meio de vez, você quer? Quero. Corta uma fatia, a pessoa morde, sai sangue da boca, que ele fica com a boca daquele. Aí ele fala em francês, Leon Denis. É assim que a gente aprende a falar em francês. É com a boca, Leon Denis. Não fala Léo Denis, não. Ah, universo conhecido pelos astrônomos, até o ano de 1996, tem uma forma cilíndrica. O universo conhecido através do telescópio Hubble. Isso em 96, faz 20 anos que descobriram que o universo conhecido tem uma forma cilíndrica. E nesse universo conhecido pelos astrônomos estadunidenses e australianos, por que você fala estadunidense? Todo mundo fala americano. Americano é quem joga ou torce pela América aqui de Rio Preto. Norte-americano. Mexicano e canadense também são norte-americanos. Estadunidenses. Eles descobriram o seguinte, que nessa forma cilíndrica abriga cerca de 200 bilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a nossa Via Láctea, que agora no mês de abril a gente saía 15 quilômetros fora de Rio Preto, olhava e via aquilo lá, estou vendo milhões de estrelas. Não, 2.500 a olho nu
e 2.500 a olho nu lá no hemisfério norte. Uma dessas galáxias é a Via Láctea, formada por cerca de 100 bilhões de estrelas de magnitudes diferentes. Uma delas é o nosso Sol, pequenininho. O nosso Sol, que é 1.300.000 vezes maior que a Terra, é pequeno. É pequeno perto da estrela Capela. No livro Exilados da Capela? Não, no livro A Caminho da Luz. Capela, que fica situado no rumo do nosso Polo Sul, a 42 anos-luz aqui, ela é maior que o nosso Sol 5.800 vezes. Não dá para caber na cabeça da gente. Então, há muitas moradas na casa de meu pai. É para lá que a gente vai. Essa nossa Via Láctea aqui, a luz a 300.000 quilômetros por segundo, leva 1.000 séculos para ir de uma ponta na outra. Só da nossa pequenina galáxia. E assim a gente vai estudando e aprendendo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não vai dar tempo para a gente ler ele inteiro. Quem foi o evangelista Marcos, filho de Maria Marcos, irmã de Barnabé, discípulo de Simão Pedro. João Marcos, então adolescente, é citado em Paulo e Estevão na página 322. Marcos não foi um dos 12 apóstolos, foi sim um dos 4 evangelistas. Participou da primeira viagem de Paulo junto ao tio Barnabé. Paulo realizou 3 viagens, que é o Paulo e Estevão, ele realizou 3 viagens rumo ao norte e ao oeste da Palestina. Em 30 anos, 3 viagens. Depois a gente vê aqui quem foi o evangelista Lucas, um médico muito jovem de passagem pela cidade de Antioquia da Síria, antiga capital. Nela, o futuro evangelista Lucas, que não foi um dos 12 apóstolos, não conviveu com Jesus, procurou contato com o apóstolo Paulo, ainda Paulo, e lhe sugeriu substituir os termos caminheiros, viajores, peregrinos por cristãos. Está aí. O Marcos escreveu de 22 a 29 anos após a crucificação de Jesus. Lucas, 30 anos após a crucificação. Tem bastante informação aqui para a gente estudar, mas nós não temos mais tempo. E por que nós insistimos e somos incisivos nesses 25 anos para que as pessoas estudem a doutrina espírita, mas estudar mesmo. Nem que leva 1 ano para estudar cada livro. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o título é O Cristo Consolador. Depois das anotações dos evangelistas, do evangelista Mateus, tem 2 parágrafos de comentário de Kardec. Em seguida está escrito assim: instruções dos espíritos. Advento, que não tem nada a ver com vento, é vinda, chegada, por isso a igreja adventista. Advento do Espírito da verdade. Não é de verdade, é da. E o Espírito da verdade que se auto-intitula dizendo: eu sou o divino jardineiro, eu sou o grande médico das almas, dando a entender que seria nosso Senhor Jesus ou Cristo. Ele nos diz: espíritas, somos nós, né? Eis o primeiro ensinamento, amai-vos. Eis o segundo, instruí-vos. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelas vibrações. Tenham uma boa noite.